Olá, eu sou o João Vitor Xavier e este é o CNN Esportes SA. Toda semana um entrevistado para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. E hoje eu recebo um dos maiores pilotos da história do Brasil, Felipe Massa, um craque da Fórmula 1, da Fórmula E e atualmente na Stock Car. Felipe, prazer recebê-lo. Prazer, João Vitor. Grande prazer estar aqui na CNN e, sem dúvida, muita história aí para contar. Vamos conhecer um pouco dessa história tão bonita, tão rápida de um dos maiores pilotos da história do Brasil. Vamos lá. O automobilismo está entre as maiores paixões do brasileiro no mundo dos esportes e Felipe Massa tem grande participação nisso. O piloto paulista foi presença garantida na Fórmula 1 entre 2002 e 2017. Estreando na Sauber em 2002, Massa viveu seu auge na Ferrari entre 2006 e 2013, quando foi companheiro da equipe de Michael Schumacher. Em 2008, o brasileiro foi vice-campeão mundial, perdendo para Lewis Hamilton por 1 ponto, em um resultado contestado até hoje nos tribunais. Entre 2014 e 2017, Massa correu pela Williams, encerrando sua carreira na Fórmula 1 e passando para a Fórmula E no ano seguinte. Em 2021, mudou de categoria e hoje compete pela TMG Racing na Stock Car, brigando pelo título em 2024. Além da habilidade nas pistas, o piloto de 43 anos mostra também desenvoltura nos negócios e no empreendedorismo. Felipe Massa é o convidado do CNN Esportes SA e vai responder sobre as polêmicas do campeonato de 2008, qual o panorama do automobilismo no Brasil, a popularidade do esporte e por que não temos mais pilotos brasileiros na Fórmula 1 desde a sua saída. Ô Massa, por que o brasileiro é tão apaixonado pelo automobilismo? Eu acho que o brasileiro tem um encanto, né? Pelo automobilismo, pelas corridas de carro, logicamente pela história, né? Que temos na Fórmula 1, começando pelo Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubinho Barrichello, eu e logicamente muitas categorias, né? Que a gente tem por aqui também, como a Stock Car, que é a categoria que eu corro agora. Eu acho que o amor pela velocidade, né, faz parte do adrenalina, faz parte desse nosso encanto aqui no Brasil. Há muitos anos atrás eu ouvi a sua história numa matéria de TV, que você era um desses apaixonados desde muito garoto e que você, para estar perto do mundo do automobilismo, você começou servindo nos boxes da Fórmula 1. Primeiro, queria saber se é verdade essa história e que você pudesse contar para as novas gerações como é que se deu esse processo. É verdade, né? Na verdade, foi um pouquinho diferente. Eu corria, né, nessa época, na primeira categoria de carro, né, uma categoria base que chamava Fórmula Chevrolet. Tinha um problema financeiro muito grande, né, para conseguir patrocinador, para correr corrida a corrida. E tinha uma pessoa que me ajudava, né, que tinha um restaurante, que era como se fosse um empresário, né, na época. Ele tinha um restaurante e ele conhecia um pouco o mundo da Fórmula 1 e ele estava fornecendo alimentos para a equipe Benetton na época. E eu falei, Ricardo, chama Ricardo Tedeschi, eu falei, Ricardo, eu queria muito ir lá no box, né, para conhecer os boxes da Fórmula 1, ver os carros da Fórmula 1, que é meu sonho. E aí o Ricardo falou assim, eu te arrumo uma credencial para você ir, mas você vai ter que levar a comida. De quarta a sábado você vai ter que ir lá, né, no autódromo, levar os alimentos junto com uma pessoa, até porque eu não tinha nem carta na época. E aí a gente ia todo dia lá, né, levar o alimento para a equipe, né, de Benetton, de Fórmula 1. E a história mais engraçada é que na época tinha um cozinheiro da equipe Benetton que chama ainda Felice, e ele... Eu conheci ele na época, nem falava italiano, ele era um cozinheiro italiano e eu comecei a conversar com ele, tal, dos dias que eu tava lá.
E eu falei, pô, eu corro, né? Quem sabe um dia eu espero, né, ter a chance de vir na Fórmula 1. Ele, legal, bacana. Tal. Tanta gente me fala isso, né? É tipo aquele, olha, eu escuto essa história todo dia. Exatamente. Aí, isso era em 97, né? E aí, continuei correndo, continuei fazendo, né, aquilo que eu sonhava, né? E quem sabe um dia tá na Fórmula 1. Final de 2001, eu tive meu primeiro teste na Fórmula 1, que foi na pista de Mugello, e eu testei junto com a Ferrari. Eu estava testando na Sauber e o Schumacher estava testando na Ferrari. E o Felice era cozinheiro da Ferrari nessa época. Eu cheguei lá e falei: oi, Felice, você lembra de mim? Ele falou assim: pô, eu lembro, mas da onde? Eu falei: você lembra aquele menino que te ajudou lá na corrida do Brasil? Sou eu. Ele: não acredito. E eu fiquei muito amigo, né, dele, e ele foi o meu cozinheiro na Ferrari durante toda a minha época na Ferrari, que eu corri pela Ferrari. Então são histórias muito bacanas. E é uma baita história de motivação, né? A gente às vezes tem um sonho na vida. Quantos jovens estão te assistindo em casa, tem um sonho, tem um desejo. E qualquer porta, qualquer brecha pode ser entrada para realizar esse sonho, né? Eu acho que é quando você acredita, né? E quando você tem a vontade, o sonho, e pensa e trabalha, se dedica, né? A cada dia por aquilo que você sonha, tudo é possível, né? Independente se às vezes parece impossível, né? Mas eu acho que o sonho te traz oportunidades, o sonho te traz vontade, né? E com certeza não foi diferente comigo. Felipe, o automobilismo é um esporte caro. Dá para um garoto normal, classe média, sonhar em um dia ser piloto? Na verdade dá. Se você olhar a história do automobilismo, existem muitos pilotos que não tinham condição financeira, né, para pagar, para correr nas categorias, desde o kart, de criança, né, e conseguiram oportunidades, conseguiram ajuda, né? Eu acho que se você tem a qualidade, né, e você, logicamente, você precisa da primeira situação para você começar a correr, começar a andar num kart, né? Dali arrumar oportunidades, empresas e patrocínios que podem te ajudar. É muito difícil, logicamente, é um esporte caro, é um esporte muito difícil de você conseguir, né, a condição, mas não é impossível. Existem muitos pilotos como o Schumacher, como o Hamilton, como o Vettel, como tantos pilotos que não tinham uma condição, né, não tinham um pai rico, né, por exemplo, e conseguiram oportunidades para chegar na Fórmula 1. O Brasil teve 4 décadas muito expressivas na Fórmula 1. Nos anos 70, principalmente com o Fittipaldi, nos anos 80 com o Piquet, e depois ali no final dos anos 80 com o Senna, nos anos 90 com o Senna, depois com o Barrichello, e nos anos 2000 com você. Por que o Brasil perdeu esse espaço no cenário principal do automobilismo, que é a Fórmula 1? Sem dúvida, na época do Senna, né, que o Senna, logicamente, depois do falecimento do Ayrton, foi a melhor época da história, né, dos brasileiros na Fórmula 1, porque tinha em cada categoria, né, fora do país, tanto nos Estados Unidos como na Europa, né, tinha um brasileiro ganhando corrida, tinha um brasileiro disputando o campeonato, né, e tinha um número de brasileiros muito grandes. Depois foi caindo, né? Tiveram momentos importantes, como na época do Rubinho, na minha época também, e a gente, eu acho que tem uma falta de incentivo também em categorias de base, né? Como teve uma época que não tinha uma categoria de base no Brasil, então o piloto corria de kart, tinha que ir muito cedo para a Europa, ou não chegar preparado na Europa também, né? Isso com certeza atrapalhou bastante, né, o desenvolvimento dos pilotos brasileiros, né, que tinha até um certo talento, mas não tinha oportunidades boas de se preparar da maneira certa. E logicamente, acho que o encanto do brasileiro, né, o encanto das pessoas em torcer para um brasileiro também é muito forte no Brasil, né, e isso, eu fui o último piloto a correr, né, na Fórmula 1, eu parei em 2017, né, então o tempo vai passando e temos um tempo aí grande já sem um piloto brasileiro na Fórmula 1.
Temos possibilidades, né? Tem um piloto que está indo muito bem, que chama Gabriel Bortoleto. Ele está na Fórmula 2, que é a última categoria, né? Até entrar na Fórmula 1. Ele tem oportunidades boas, né? Tanto já é piloto da McLaren hoje em dia. E tem uma chance, talvez é o piloto que mais tem chance de chegar na Fórmula 1. E a gente está na torcida porque eu acho que isso é muito importante para trazer outras oportunidades também. Você, com o seu conhecimento, não só de pista, mas também dos bastidores da Fórmula 1, você acredita que seja possível aí para 1, 2 temporadas o Bortoleto ter uma oportunidade? Então, agora é um momento chave, porque tem rumores, né, que dizem que ele está conversando com a equipe Sauber, Audi, né, que a Audi comprou a Sauber. O ano que vem continua usando, né, o nome Sauber, e a partir do ano seguinte vai ser uma equipe Audi. E isso, sem dúvida, é uma oportunidade que a gente está na torcida, né, que dê certo pro Gabriel Bortoleto entrar, né, e se preparar numa equipe boa, né, numa equipe que tem um potencial de crescimento também. Até porque ele é piloto da McLaren, mas na McLaren ele não tem espaço, porque tem 2 pilotos muito bons correndo, tanto o Lando Norris como o Oscar Piastri. Então, tomara que ele tenha essa chance aí. E agora tá naquele momento, né, de conversa, de negociação, tanto dele como do empresário dele, que é o Fernando Alonso, junto com a McLaren e Audi, né, para entrarem num acordo aí. Eu sou da geração do Senna. Eu me apaixonei pelo esporte vendo o Senna ganhar. Eu era garoto, como tantos no Brasil, que o domingo tinha que ter o Senna, tinha que acordar de madrugada para torcer no GP do Japão. E eu tenho um sentimento de que a morte do Senna, ela obviamente é ruim por tudo que representa, mas que ela foi muito ruim para as gerações seguintes da Fórmula 1, porque jogou uma responsabilidade muito grande em cima do Barrichello, em cima de você, em cima de outros pilotos que passaram pela Fórmula 1. Esse sentimento é verdadeiro? A morte do Senna trouxe uma pressão muito grande para o piloto brasileiro? Acho que um pouco sim. Até porque o Senna era um deus para nós aqui no Brasil. Acho que o Senna, né, trazia de alegria para as pessoas. Eu acho que a perda, né, que todos nós tivemos com a morte dele foi muito forte, né, para todos nós, né? E logicamente eu acho que cada piloto que entrava depois tinha obrigação de vencer, né? Como é no futebol também, né? O brasileiro não aceita nada diferente da vitória, a nossa mentalidade, né? Na torcida, né? Você ser obrigado a vencer. Um segundo lugar não vale nada. E isso, sem dúvida, trouxe ainda mais força para esse pensamento, né? Olhando, né, aquilo que a gente perdeu e aquilo, logicamente, que o Senna trazia para todos nós. Felipe, quando você olha para a sua época e olha para a Fórmula 1 de hoje, houve um redescobrimento do jovem, da garotada, da moçada pela Fórmula 1. Eu fui assistir o GP de São Paulo no ano passado e fiquei muito impressionado com a molecada, com a meninada, uma turma ali de 19, 20 anos assistindo a Fórmula 1, acompanhando o automobilismo. Agora estive em Belo Horizonte, que é a minha cidade, acompanhando a prova da Stock Car, uma garotada no público. O jovem redescobriu o automobilismo? Sim. Depois a Fórmula 1 sofreu um momento muito sério, né? Onde a popularidade caiu muito. Era um momento, até quando eu estava correndo, né, na Fórmula 1, e a audiência caiu muito, a popularidade caiu muito, e apareceu quando veio a pandemia, que parecia uma situação ainda pior, né? Que foi no começo, né, do primeiro ano, por exemplo, da pandemia. Foi muito difícil para a Fórmula 1 aquele começo, e logo em seguida, né, no segundo ano da pandemia, veio a série, né, da Netflix, Drive to Survive, e isso mudou completamente a popularidade da Fórmula 1. Isso trouxe muita força, né, para a Fórmula 1, isso trouxe muitos novos fãs, jovens também, para a Fórmula 1. E sem dúvida isso, o documentário, né, que fizeram para a Fórmula 1
mudou completamente o conceito e a Fórmula 1 explodiu daquele momento até agora de uma maneira impressionante. Então isso mostra que não só, né, o que esse documentário fez, mas também trouxe uma visão um pouco diferente dos pilotos, né? Porque o documentário mostra os pilotos também sem capacete, não só com o capacete. O ser humano, né? E o tipo de pessoa que eles são. Logicamente tem brigas, né? Uma série de coisas que acontecem no documentário também. Isso, sem dúvida, trouxe um carinho diferente das pessoas, novos fãs e até tipos diferentes e gente que talvez torcia, mas acho que não estava seguindo tanto e voltou a seguir. Então isso, sem dúvida, trouxe uma força muito grande para a Fórmula 1. Você falou das brigas aí no ambiente do automobilismo. Tem muitos filmes, muitas séries, algumas histórias, como por exemplo, talvez a mais famosa seja do Prost com o Senna. O ambiente é difícil? O ambiente é um ambiente competitivo, né, na Fórmula 1. Então, a amizade, logicamente eu tenho muitos amigos na Fórmula 1, eu nunca tive problema com ninguém, mas a amizade é difícil de se fazer. Vai até a página 2. No meio da Fórmula 1, a hora que você fecha a viseira, ninguém é amigo de ninguém, né? Então, eu acho que onde você tem tanta competição, você tem essa dificuldade, né, de relacionamento, de fazer amigos, né? Principalmente concorrentes em todos os lados, não só piloto contra piloto, mas chefe de equipe contra chefe de equipe, mecânico, engenheiro contra mecânico, engenheiro de outra equipe. Então isso, sem dúvida, traz essa relação quente aí de equipe para equipe. Você falou sobre a força da comunicação para a retomada do automobilismo, para a retomada da Fórmula 1 de uma maneira especial. Vocês têm sentido o reflexo disso nas outras categorias? Por exemplo, a Stock Car, que é hoje a categoria que você corre, esse reflexo já é sentido também na Stock Car? Sim, sem dúvida. Eu acho que o reflexo é sentido no automobilismo em geral, né? A Fórmula 1 crescendo, né, sendo mais seguidas. Outras categorias também sente, parecido, né? A Stock Car é uma categoria sensacional aqui no Brasil. Tô me divertindo muito, né, correndo na Stock Car. Estamos na luta aí, né, pelo título também. Muito bem esse ano. E acho que a evolução que a gente teve aí, principalmente do ano passado para esse ano, foi muito boa. E é uma categoria que você tá lá disputando décimos de segundo em 20 carros, né? Até mais do que isso. Então isso mostra o quanto é competitivo a Stock Car, o quanto é divertido você assistir uma corrida, porque tem muita disputa, né? E logicamente um carinho ainda maior das pessoas também. O que a Stock Car entrega hoje dá orgulho para o Brasil? Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente tem uma competição muito forte, a gente tem a gente tem televisões interessadas, né? Como duas televisões, tanto a Bandeirantes como a Sport TV, como tanta mídia interessada em acompanhar de fora também do país, onde as pessoas de fora conseguem acompanhar as corridas também em línguas diferentes. Então hoje em dia o Brasil, a Stock Car é uma categoria internacional, é uma categoria que é aqui no Brasil. Lógico que a gente tem uma corrida em Buenos Aires, que vai ser a próxima, uma corrida também no Uruguai, mas a gente consegue, né, mostrar esse campeonato pro mundo inteiro. Como é que foi correr nas ruas de Belo Horizonte? Foi sensacional. Eu vi uma emoção tão grande correr em BH, com toda a torcida, né, lá acompanhando. A gente tinha acho que 70 mil pessoas acompanhando o final de semana, e eu vi um calor, um carinho tão grande das pessoas, né, querendo estar lá, querendo estar nas ruas acompanhando a corrida de Stock Car. E é a nossa Mônaco aqui do Brasil, a corrida de BH, e eu tenho certeza que vai ficar aí por mais 5 anos pelo menos, né, no contrato, e vai evoluir. A cada ano eu tenho certeza que vai ter mais gente acompanhando, e é muito legal, né, ir para uma cidade que sente um pouco da falta, né, de
eventos como eventos automobilísticos que é a Stock Car. E o circuito de rua é bom? Muda muito de uma Interlagos, por exemplo, de uma prova de rua? É bom, é um circuito logicamente apertado, como é Mônaco, por exemplo, né? Mas sem dúvida foi uma pista. Eu acho que o prazer de pilotar na pista de BH a gente teve, né? Logicamente não tem, é um pouco mais difícil de ultrapassagem, aconteceu algumas batidas, né? Mas foi bem bacana fazer parte dessa corrida e eu tenho certeza que vai ficar para a história aí para os próximos anos na Stock Car. Felipe, 2008 você foi vice-campeão do mundo. Mas foi um ano que teve uma grande polêmica, que foi aquele acidente com o Nelsinho Piquet. E depois a história comprovou que foi um acidente forjado e, inclusive, com a confissão de alguns membros da Fórmula 1 de que sabiam que o acidente foi forjado. Pelo regulamento da Fórmula 1, aquela corrida deveria ter sido anulada. E com a anulação daquela corrida, você seria campeão do mundo. Como é que está essa história? Como é que está essa briga judicial por esse título? A história está na corte inglesa. Já fazem alguns meses, né, que a gente entrou na corte. E a gente está indo à luta da justiça. Porque o que aconteceu comigo, e não é porque é comigo, mas é porque qualquer situação como essa não é aceita no esporte, né? Quando a gente fala de competição, quando a gente fala de batidas, quando a gente fala de problemas técnicos, né, que pode acontecer num carro e quebrar e você perder uma corrida por isso, faz parte do nosso meio, do nosso mundo do automobilismo. Mas quando a gente fala em manipulação, não faz parte do esporte, né? E isso aconteceu em 2008, na corrida de Singapura. A corrida foi manipulada e como foi comprovada a manipulação no ano seguinte, em 2009. Agora, a nossa luta é sobre a injustiça que teve de situações como chefes, né, tanto da FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, tanto o dono da categoria, que era o Bernie Ecclestone na época, se juntaram e teve um complô, né, para não cancelarem a corrida, né, esperando o ano seguinte. E essa situação já se sabia em 2008 e eles resolveram não fazer nada por querer, para esperar 2009, onde tinha uma regra que dizia que quando o piloto recebesse o troféu de campeão do mundo, o resultado não podia mais ser mudado. Então, isso depois de 15 anos, né, o Bernie Ecclestone dá uma entrevista e diz que eles sabiam em 2008 e resolveram não fazer nada para não riscar o nome da Fórmula 1. E então, depois disso, eu achei uma injustiça o que aconteceu comigo. E juntei uma equipe de advogados do mundo inteiro, mas de muitos países no mundo, como na Inglaterra, como no Brasil, como na Suíça, França, Estados Unidos, e a gente resolveu estudar toda a situação e entramos na corte para ir atrás da justiça do esporte, que infelizmente tirou um título não só meu, mas como do Brasil. O que você sentiu quando você soube disso tudo, Felipe? Na verdade, eu sempre senti, depois que a gente soube, né, do acontecimento em 2009, eu sempre me senti muito... quando tiram algo de você, né, quando tiram algo onde você mostrou, fez e te tiraram por uma situação diferente que não faz parte do esporte. Mas quando você não tem provas, né, para lutar na justiça, fica difícil, né? Então, quando apareceram as provas, logicamente me deu um ânimo de lutar, porque eu acho que é o correto a ser feito pelo esporte, pela justiça, mas logicamente 15 anos depois nada vai me tirar aquela alegria, né, de estar vencendo em casa na frente dos torcedores brasileiros em 2008, na última corrida do ano, Interlagos.
Isso, logicamente, nunca vai me trazer de volta aquela emoção, né? Mas eu acho que a justiça tem que ser feita. Você guarda alguma mágoa do Nelsinho por isso? Eu guardo porque o Nelsinho Piquet, ele fez, logicamente, não bateu o carro por querer para tirar o meu título, né? Ele bateu o carro por querer com um acordo, né, que ele teve com a equipe para negociar o contrato dele para o ano seguinte, né? Que foi muito feio, algo inaceitável. Mas eu acho que depois de um tempo ele não ser a favor, né, de um outro piloto que perdeu um título por algo que não foi culpa dele, que foi culpa do Nelsinho e da equipe. Eu acho que isso sim me traz muito rancor de ele não realmente apoiar, né, a decisão. Porque eu, no caso dele, teria apoiado. Eu, no caso dele, teria mostrado que é brasileiro e teria mostrado que o que aconteceu comigo foi muito sério, né, e que não desejo que aconteça com ninguém. O Bernie Ecclestone, ele é inglês. Sim. E a sua disputa pelo título era com o Hamilton, o inglês. Sim. Você acha que isso teve alguma interferência na decisão de, naquele momento, esconder? É muito difícil, né, dizer. Logicamente, se eu fosse inglês, talvez a situação poderia ser um pouco diferente, né? Por uma Fórmula 1 muito voltada para a Inglaterra. Para a Europa, né? Para a Europa. Maior parte das equipes são inglesas. O dono da categoria é inglês. É muito difícil dizer que realmente esse é o caso. Eu não posso dizer isso, mas talvez se eu fosse inglês poderia ter sido um pouco diferente. Você está esperançoso de conquistar essa vitória? Muito. Eu acho que a justiça faz parte do mundo correto, né? E eu acho que o que é justo é justo. E a gente tem que lutar pela justiça. É isso que eu estou fazendo. Não só como vontade própria, mas como exemplo para o meu filho, exemplo para as pessoas que façam o que é certo, né? E o que não é certo não é correto e não é justo. Então nós vamos lutar pela justiça. De minha parte, eu tô na torcida e acho que vai ser muito justo com a sua biografia e com a história do automobilismo do Brasil. Relembrando um pouquinho da sua história, da sua trajetória, é impossível olhar para você e não lembrar do Schumacher. Foi uma parte muito marcante da sua vida. Você foi colega e campeão do mundo com o Schumacher, né? Porque muita gente esquece que a Fórmula 1 é um esporte de equipe, de time. Sim. E você foi campeão por equipes, você foi campeão daquele time campeão com o Schumacher. Como é que você acompanha essa tragédia toda da vida dele? Você mantém contato com a família? É muito triste, né, o que aconteceu com ele. Um piloto, um exemplo para tantas categorias, para tantos fãs do automobilismo, para tanta torcida que ele tinha. Eu acompanhei isso do lado, né? Sendo um fã dele e ele como companheiro de equipe meu. Então eu acho que o Schumacher, ele arriscou tanto durante a sua carreira, durante a sua vida. Ele parou de correr de Fórmula 1, ele foi andar de moto, ele tinha, acho que, todas as carteiras de paraquedas, então ele tinha um prazer imenso em saltar de paraquedas, e fazia isso o tempo todo, e de repente ele foi, né, esquiar com o filho, e ele estava junto com o namorado da filha dele, né, e ele até disse, eles estavam indo para um lado que era fora da pista, mas não era nada perigoso, né? E ele disse pros dois, não vai por aí que é perigoso, vem por aqui que é melhor. Ele foi na frente e aconteceu, né, um acidente grave, né, com ele. Então foi uma tristeza muito grande o que aconteceu com ele. Eu tinha muito contato com ele, né, menos com a família dele, e respeito 100%, né, a família, né, a vontade que eles têm de deixar ele, né, fechado, preservado, né? Então nem vocês têm notícia de como está o Schumacher? Não. Logicamente ele não está bem, porque é muito claro, né, para todos nós. Foi um acidente muito sério.
Mas a notícia clara, assim, né, eu não tenho. Nunca foi permitido a nenhum de vocês visitar o Schumacher? Foi, sim. Logicamente, eu sei como ele tá até por outras pessoas, como o Jean Todt é uma pessoa que tá sempre na casa do Schumacher e tem uma relação muito boa com a família, né? Tanto com a esposa, com a Corina do Schumacher e com os filhos também. Então, logicamente, eu sei como as coisas estão indo através de outras pessoas, mas quem sou eu para falar alguma coisa e sim respeitar totalmente a decisão da família. Vamos falar um pouquinho do espírito empreendedor do atleta do automobilismo. Eu conversava recentemente com um amigo muito querido, o Sérgio Sete Câmara, pai, que é pai do piloto Sérgio Sete Câmara. Ele me dizia o seguinte: João Vitor, eu acompanho de muito perto a carreira do meu filho e esses caras são treinados para serem homens de negócio. O Felipe Massa foi treinado para ser um homem de negócio? Eu aprendi muito, né? Acho que com todos esses anos fora do Brasil, eu aprendi muito com tanta experiência de vida que eu tive saindo muito cedo de casa, né? Eu fui morar fora do Brasil sozinho quando eu tinha 18 anos de idade e dali eu fiquei até 3 anos atrás, né? Eu tenho 43 anos, fiquei na Europa até 40 anos de idade, morando fora, viajando muito, tendo uma relação, conexão com pessoas diferentes também, com países diferentes também. E, logicamente, sempre pensei, depois quando eu encerrar, né, a minha carreira na Fórmula 1, porque é uma carreira muito intensa, né, fazer outras coisas também. Difícil, não é fácil, né? Porque eu acho que você ser empreendedor, né, e fazer outras coisas que você não está acostumado, porque você nunca fez a sua vida inteira, não é fácil. Mas você tem que, acho que, acreditar e ser muito presente em tudo aquilo que você faz, né? Eu fiz algumas coisas depois que eu parei com a Fórmula 1, como fiquei sócio de uma empresa que eu sempre acreditei, né? Logicamente era muito pequena naquele momento, mas eu tinha eu acreditava tanto que pelo conceito da empresa, que é a Oakberry, né? Uma empresa de açaí. Eu fiquei sócio há anos atrás, quando eu estava no começo da empresa. E hoje é uma empresa muito forte no Brasil e muito mais forte fora do Brasil. Você ainda está na Oakberry? Sim. E a Oakberry hoje em dia é 80%, sei lá, do faturamento é fora do Brasil e 20% é no Brasil. Isso mostra o quanto uma empresa cresceu e tem muito mais a crescer ainda, né? Então, você tem que um pouco acreditar, né, e ser presente, fazer parte daquela vontade que todos têm dentro de uma empresa de fazer acontecer também. Você gosta do ramo de alimentação, né? Eu gosto, alimentação saudável, mas também alimentação de restaurantes, né? Eu tive a chance e a sorte de poder experimentar tantos restaurantes no mundo inteiro, né? Viajando pela Fórmula 1. E sempre tive a vontade, talvez, de abrir o meu restaurante também no Brasil. E eu tive a vontade própria, né? Até porque eu morava em Mônaco por 15 anos e tinha um restaurante que eu sempre ia que chama Beef Bar, em Mônaco. E eu fui atrás de conhecer o dono do restaurante e dizer que eu tinha o maior interesse em trazer o restaurante para o Brasil. E a gente trouxe isso já há 4 anos atrás, né? E é um sucesso em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, nos Jardins. E fazem 5 meses que a gente abriu o segundo restaurante, que é do mesmo grupo, né, de Mônaco, mas é um conceito diferente, que é um restaurante chinês. E a gente abriu também nos Jardins, um vizinho do outro, na mesma rua, que é a Barão de Capanema. Então eu tô essa experiência aí, mas com um sucesso muito grande e muito feliz, né, por também trazer um conceito diferente de outros países para o Brasil, que funciona muito bem aqui também. Tá vendo que não era acaso a história de começar na Fórmula 1 levando a refeição? Já tinha alguma coisa escrita Talvez nisso. tinha alguma coisa escrita. Agora, você tem uma história muito bacana também com a Richard Mille, né? Sim. Que é uma marca de relógios de altíssimo luxo, uma das grifes hoje mais disputadas do ramo de relógios e que você é parte integrante dessa construção. Como é que foi a história? Foi uma história muito bacana, né? Eu, quando estava no começo da minha carreira na Fórmula 1,
Isso era em 2004, a gente estava atrás, eu junto com o meu empresário, que é o Nicolas Todd, né, filho do Jean Todt, a gente estava atrás de uma marca de relógio para patrocinar, para mim patrocinar, porque relógio, automobilismo, cronômetro, tempo, tem velocidade e tem luxo, né? Luxo também tem muito a ver com o nosso mundo, né? E o Nicolas estava vendo uma revista e ele viu uma foto de um relógio, né? Que tava lá escrito Richard Mille, e ele achou bonito e resolveu ligar e atendeu uma pessoa, e a pessoa falou: não, lógico, o Richard Mille tá aqui, eu te passo para você conversar. Passou e começou a conversar, e ele falou que logicamente era meu empresário, que a gente tinha interesse de fazer uma parceria com uma marca de relógio. Ele achou muito interessante a Richard Mille, e o Richard Mille é um apaixonado pelo automobilismo, né? E disse: eu tenho maior interesse, sim, conheço o Felipe, sigo, né, a Fórmula 1, mas não tenho dinheiro. Então, nesse momento é um pouco difícil. Quem sabe a gente deixa eu pensar, vamos ver o que a gente pode fazer. Aí ele pensou, voltou e falou assim: eu não tenho dinheiro nenhum para patrocinar ele, né, financeiramente, mas vamos começar. Eu vou preparar um relógio, que é um relógio muito leve, que eu estou fazendo. A marca tem pouco mais de um ano, né, e é nova, né? Então eu estou preparando um relógio. Você aceita? Eu dou um relógio para o Felipe, e ele começa dessa maneira, e daí mais para frente a gente vai trabalhando no desenvolvimento da marca. Eu falei: vamos embora, vamos começar assim. E eu comecei em 2004. A Richard Mille foi uma marca de relógio que cresceu absurdamente, mudou o conceito de todas as outras marcas também, tanto pela qualidade como pelo valor, né, pelo luxo. E eu tô há 20 anos, né, como embaixador da Richard Mille. Fui o primeiro embaixador, assinei com a Ferrari depois, mostrava o relógio o tempo todo. Todas as coisas que eu fiz de Fórmula 1, eu usei o relógio no braço. Todas as coisas eu usei, eu corri usando o relógio da Richard Mille. Tem um relógio com o seu nome, inclusive. Tem vários relógios com o meu nome, tem várias séries que fizeram com o meu nome. Então foi uma parceria muito, muito bacana. Tô vendo aqui Lubrax, Betano, Tóquio Marine Seguradora e a Richard Mille, que são os patrocinadores do Felipe Massa. Sim. Vamos lá, vamos para um bate-bola, jogo rápido de primeira. E esse é especial, porque a gente tem visto muito desse tipo de bate-bola com grandes ídolos do futebol. E eu optei hoje por fazer esse bate-bola com o Felipe Massa. Eu vou perguntar para você, você vai me dizer quem foi melhor. Fechado? Vamos lá, vamos abrir então. Felipe Massa ou Rubens Barrichello? Eu vou falar o Felipe Massa, né? Porque eu confio no meu taco. Logicamente, o Rubinho é um piloto excepcional, é um amigo também, mas eu vou me manter nessa ponta aí. Felipe Massa ou Nelson Piquet? Nelson Piquet tem 3 títulos, né? Então, vou ficar com o Nelson Piquet. Nelson Piquet ou Kimi Raikkonen? Nelson Piquet. Nelson Piquet ou Fernando Alonso? Fernando Alonso. Fernando Alonso ou Emerson Fittipaldi? Fernando Alonso. Fernando Alonso ou Damon Hill? Fernando Alonso. Fernando Alonso ou Niki Lauda? Uma bela briga. Eu acho que pela história, Niki Lauda. Niki Lauda ou Alain Prost? Alain Prost. Alain Prost ou Nigel Mansell? Alain Prost. Alain Prost ou Lewis Hamilton? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ou Michael Schumacher? É uma briga aí muito difícil, né? Eu acho que pelo carinho, acho que nenhum dos dois perde nada pra ninguém, né, nessa competição. Eu vou ficar com o Michael Schumacher acho que pelo carinho que o fã que eu era dele. Schumacher ou Fangio? Schumacher. Schumacher ou Senna? Pelos números, Schumacher, lógico, né? Porque o Schumacher ganhou mais que o Ayrton Senna. Mas eu acho que talvez pelo talento, Ayrton Senna. Obrigado pela entrevista, parabéns pela belíssima carreira,
e estamos muito na torcida para que seja feita justiça com a sua história e vamos vibrar muito, vamos comemorar muito o seu título mundial, que vai ser muito merecido pelo que você fez na pista. E nunca é tarde para se corrigir uma injustiça na vida. Exatamente. Obrigado, foi um grande prazer estar aqui. Muito obrigado, Felipe Massa, essa fera do nosso automobilismo, aqui no CNN Esportes SA. Domingo que vem, mais um grande entrevistado para falar do mundo do esporte e do mundo dos negócios. Um grande abraço e até lá.